E galera, a Beta Games Group revelou o novo trailer do 171, contendo as primeiras imagens do modo história do game, além de 6 novas imagens recheadas de novidades sobre a ambientação do game. Mas você sabia que tem uma série de detalhes que passou despercebido pela maioria? Mas fica tranquilo que aqui no canal Cineplay eu vou fazer uma mega análise mostrando tudo isso pra vocês. Então já chega deixando o likeão e prepare-se pra mergulhar no universo do game 171. Todo mundo fala que a gente sempre tem escolha, mano. Eu escolhi andar pelo certo, tá ligado? Mas meu irmão seguiu por outro caminho, mano. E agora a vida tá cobrando. Quer se ramelar agora, viado? Você tá achando que nós é otário, cuzão? Mano, você vai entrar nessa porra, você vai pegar o que tiver lá dentro, entendeu? Carteira, celular, cartão, os carai. Volta aqui sem porra nenhuma que você leva um tiro na cara, seu arrombado. E galera, o trailer já começa com uma cena de tirar o fôlego, né? Realmente introduzindo ao universo que eles querem demonstrar no Game 171. Uma cidade completa, complexa e bem detalhada, né? Dá pra ver que tem bastante NPCs na imagem, andando nas ruas, atravessando aqui a faixa de pedestre. Tem uma galera aqui em cima da laje numa atitude meio suspeita, né? Parece que tá vendendo ali os entorpecentes, não dá pra ter uma certeza. A ambientação, né? O nível de ambientação que eles colocaram nesse jogo também é muito impressionante, cara. Tem roupas aqui no varal, dá pra ver os gatos nas fiações, tem até umas gambiarra, tá ligado? Bagulho aqui que colocaram aqui pra fazer a ligação elétrica, bastante caixa de água em cima dos telhados, antenas de televisão, antena parabólica, dá pra ver também as pessoas andando na rua, uma diversidade de veículos gigantescas, né, que eu já consegui até identificar alguns modelos, e o que eu mais fiquei impressionado aqui disso tudo é que esse local, rapaziada, é baseado na cidade de São Paulo, mais especificamente na zona leste de São Paulo. Então, todos os amigos paulistanos vão ter pela primeira vez a oportunidade de jogar um game de mundo aberto na cidade de São Paulo. A gente sabe que já houveram outros jogos que se passam aí em São Paulo, como é o caso do Max Payne 3. Tem o Sonho Trapstar também, que se passa na cidade de São Paulo, mas eu acho que nenhum game de mundo aberto conseguiu retratar a cidade de São Paulo ainda. Então, pela primeira vez na história, a gente vai ver isso acontecendo, tá, rapaziada? E o nível de dedicação que eu tô vendo dos caras aqui é surpreendente, porque essa localização que vocês estão vendo, ela existe na vida real, galera. E eu fui procurar e os detalhes, a predisposição dos locais tá surpreendente. Esse local, ele pode representar a favela do Tamanduá TI, e dá pra ver que ela fica próxima aqui a uma estação de metrô, de trem. Eu acredito que é uma estação de metrô, ou agora também do trem monotrilho que tem lá em São Paulo, que ficam nessas estações tubulares. Ou então pode ser também a estação de trem ali próxima a Juventus Moca. E curiosamente, nessa região fica na mesma predisposição que dá pra gente ver aqui de locais icônicos de São Paulo, como por exemplo a Catedral da Sé, que é uma igreja histórica aí de centenas de anos que existe na cidade de São Paulo e que possui essas duas torres. E também dá pra ver bem aqui de fundo, rapaziada, a silhueta do edifício Altino Arantes, ou mais conhecido como Farol Santander, ou então Banespão, um prédio icônico na cidade de São Paulo, que foi construído também há muitos anos atrás, eu acredito que mais de 100 anos, e ele tem a silhueta que remete aos prédios de Nova York, como o Empire State Building. E essa região aqui do centro de São Paulo, rapaziada, é uma região muito icônica, tá? Outro detalhe muito incrível e que passa despercebido até pelos olhos mais treinados, rapaziada, é que bem no meio das casas aqui dá pra ver uma poça d'água, cara. Olha que surpreendente. O que me traz uma ideia de como é um jogo que é construído no Unreal Engine 5, pode ser que esse game tenha Ray Tracing, né? E basicamente tudo que a gente tá vendo aí já possa ser capturado com o Ray Tracing. Mas uma garantia que a gente tem é que são imagens capturadas no motor gráfico Unreal Engine 5. Aqui nessa parte de cima também dá pra ver, galera, muita fumaça rolando, né? Imagino que é porque essa região tem bastante áreas comerciais, até mini fábricas, depósitos de carregamento. Então dá pra ver que aqui tá bem poluído, né, cara? Tá bem cheio de fumaça, mas mesmo assim ainda tem
tem uns pássaros sobrevoando aqui em cima, cara. Então, até pássaros vai ter no Game 171, rapaziada. O céu também ficou muito realista, né? Não sei qual a técnica que eles estão utilizando aqui, mas dá pra ver, rapaziada, que até nessa região aqui, um pouco mais longe, tem uma neblina aqui do lado, dá pra ver que tem um morro aqui, uma montanha, não sei exatamente o que é, mas dá pra ver que tá cheio de neblina aqui em volta, né? Dá pra ver um fog. Então essa ambientação também ficou muito realista, lembra bastante o GTA 4, cara. Isso que é o mais impressionante. E aqui no céu ainda dá pra ver um avião sobrevoando e também dá pra ver 2 helicópteros, rapaziada. Um passando bem próximo ao lado direito do Banespawn e o outro sobrevoando ao lado esquerdo da tela entre os prédios. Além disso, rapaziada, eu cheguei tão longe nessa análise que eu consegui identificar alguns dos veículos que aparecem nessa imagem. Descendo a ladeira aqui, dá pra ver um veículo branco que provavelmente é baseado no Jeep Renegade. Dá pra ver bem aqui no semáforo dessa avenida principal, que pela minha análise, rapaziada, tem tudo pra ser a Avenida do Estado, que é bem conhecida lá em São Paulo, mas dá pra ver um carro sedã antigo, que eu imagino que deva ser um Monzinha ou um Chevette. E bem do lado dele dá pra ver aí um caminhão plataforma, né? Aqueles guinchos de plataforma, que eu acredito que deva ser baseado em algum modelo da Volkswagen. Do outro lado da avenida dá pra ver um carro ali, um utilitário, que eu acredito ser baseado na Fiat Dublo, e bem atrás dele, um caminhãozinho baseado no Mercedes MB608 pós-facelift. Tem alguns outros veículos que aparecem também nessa imagem, um pouco mais distantes, mas eu não vou comentar aqui não, porque eles aparecem ao decorrer dessas imagens do trailer, eu vou comentar um pouco mais pra frente. Outra coisa também que me impressionou muito, rapaziada, são as vegetações, né? Porque, como eu já mencionei pra vocês, algo que a galera da Beta Games Group chegou a ser bastante criticada era de utilizar assets da loja da Unreal. Só que, obviamente, eles estavam utilizando aquilo porque era apenas um escopo do projeto, né? Pra vender a ideia. Mas agora nessa versão final, e já na pré-alpha, já dava pra ver algumas árvores ali que eram realmente modelados pela equipe da Beta Games Group, principalmente árvores que são mais nativas aqui do Brasil, né? Que você não vai encontrar nessas lojas virtuais. Agora, nessa versão final, dá pra ver que, cara, todas as árvores são muito acuradas com o local em que elas estão, né? Na vida real dá pra ver que a vegetação é muito próxima a isso, e realmente são árvores que você vê aqui na fauna brasileira. Então os caras estão de parabéns com esse nível de acabamento, cara. É surpreendente ver o salto técnico que o jogo teve da versão pré-alpha pra versão Gold. Galera, nessa segunda cena aqui deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui descobrir a referência que eles utilizaram pra construir esses prédios, né? Dá pra ver aqui que são 3 torres que ficam meio de esquina em uma avenida. Dá pra ver que tem um acesso aqui na lateral, né? Uma rua aqui paralela. E eu consegui descobrir que elas são baseadas no conjunto comercial World Trade Center, lá em São Paulo, que fica ali naquela região entre Pinheiros e o Brooklyn. E eu, curiosamente, já tive a oportunidade de ir nesse centro comercial e dá pra ver, rapaziada, que embora eles tenham modificado um pouco a estrutura do prédio, mas tá muito próximo da vida real. Ficou muito incrível essa versão que eles conseguiram fazer. E, cara, eu tô muito impressionado com a qualidade dessa imagem e o nível de acabamento que os caras colocaram no jogo, né, rapaziada? Esse prédio também fica bem próximo à Ponte Estaiada de São Paulo, né, que é um dos cartões postais de São Paulo, e fica paralelo à Marginal Pinheiros, que também é uma das principais alças de transporte ali, de locomoção na cidade de São Paulo. O que já confirma também que, pelo visto, a gente vai ter a cidade de São Paulo completa. Provavelmente numa escala reduzida, mas os principais pontos, as principais localizações vão estar presentes no jogo. Naquela primeira cena, eles estavam lá na Zona Leste. Nessa segunda cena, eles estão na Zona Sul. Inclusive, né, quando passa essa segunda cena, é bem o momento que o Nicolau fala que ele tentou viver uma vida diferente, tentou fazer diferente. Todo mundo fala que a gente sempre tem escolha, mano. Eu escolhi andar pelo certo, tá ligado? Meu irmão seguiu por outro caminho, mano. Ele fala que ele escolheu andar pelo certo, mas o irmão dele escolheu outro caminho. Então, é bem interessante a narrativa desse trailer, porque mostra esses dois paralelos. Quando ele fala que ele escolheu andar pelo certo, ele mostra ali um centro empresarial de São Paulo, né? Um local onde as pessoas vão pra trabalhar, mais elitizado, onde inclusive muitas pessoas da periferia vão pra trabalhar no seu dia a dia. Já o irmão dele escolheu outros caminhos. Aí ele já mostra ali uma cena já da Zona Leste de São Paulo, né? Que é uma região mais periférica, que tem grandes periferias, grandes
grandes comunidades e onde muita gente comum, muita gente humilde de classe baixa mora. Então você vê que o jogo vai retratar esses dois pontos da sociedade, ainda mais numa cidade como São Paulo, onde a diversidade é muito grande. E ó, se vocês observarem nessa placa aqui, eles mostram 3 localizações, já confirma aí 3 localizações no jogo, que é o centro da União, que eu imagino que é mais ali pro centro da cidade, tem a Ladeira das Almas, que eu ainda não identifiquei qual que seria essa alusão na vida real. Vocês que moram em São Paulo aí podem ajudar aqui nos comentários. E temos também aí Bandeirópolis, rapaziada, que eu já matei a charada de cara, mas eu tive que confirmar lá no Google Maps, que é basicamente a comunidade de Paraisópolis, né? Uma das maiores quebradas de São Paulo. E é inclusive uma quebrada muito famosa mundialmente, porque logo ao lado de Paraisópolis tem ali a região do Morumbi, que é onde tem bastante mansões, prédios de luxo, onde vários artistas renomados moraram ou moram até hoje. E bem do lado ali, bem paralelo, questão da divisão de um muro, tem uma das maiores favelas de São Paulo. Então é bem interessante que essa comunidade também vai estar representada no 7.1. E cara, eu tô muito curioso pra ver essa representação de Paraisópolis aí no 7.1, porque lá é gigante. Quero muito ver como que isso vai estar no jogo. E o nome aí da Paraisópolis vai ser Bandeirópolis, rapaziada. Tem tudo a ver, ficou muito legal esse codinome, essa adaptação que eles fizeram. E dá pra ver também, rapaziada, o detalhe de ambientação aqui nos prédios, que tem um reflexo aqui, né? Dá pra ver o reflexo de outros prédios bem na fachada aqui do World Trade Center, né? Desse prédio que seria o World Trade Center. O que traz também a possibilidade do jogo já tá funcionando aí com Ray Tracing. E mais uma vez, os passarinhos sobrevoando, a ambientação também aqui com os ar-condicionados na lateral dos prédios. Cara, o nível de detalhes tá surpreendente. Olha os cabos aqui no poste. Ficou realmente, rapaziada, muito próximo do que a gente vê na vida real, bem acurado. Nessa terceira cena, rapaziada, temos a confirmação que os trens vão estar disponíveis no Game 7.1, né? Os trens e o metrô. Nas antigas postagens que eles fizeram, já tinha praticamente a confirmação que a gente teria trens de carga, né? Em uma das imagens que eles compartilharam ali da descida da serra já tinha aquele trem de carga, mas agora aí tá confirmado que em São Paulo a gente vai ter os trens, né? Na vida real é CPTM e aí no universo do jogo eles colocaram o CMTU. Ficou bem legal essa adaptação. A cor também remete bastante dos trens de São Paulo. E um detalhe curioso, né? São Paulo tem trem, tem metrô, tem os monotrilhos, como eu mencionei pra vocês. E eu acredito que esses 3 veículos, né? Essas 3 locomoções vão estar disponíveis no Game 7.1. Então imagina, cara, você poder pegar e se transportar pelo mapa com os trens ou com ônibus de transporte público. Cara, isso aí é um detalhe que se eles conseguiram reproduzir, vai ser genial. Mas pelo que eu tô olhando aqui, cara, dá pra ver o interior dos trens. Então, rapaziada, eu acho que isso é muito possível, tá? Inclusive tem vários NPCs aqui na plataforma esperando o metrô, tem a propaganda aqui com diversas marcas do universo do jogo, dá pra ver até os pombos aqui na estação, rapaziada. O nível de detalhes da ambientação tá surreal. Essa estação também aqui é baseada em uma estação na vida real. Infelizmente eu também não consegui chegar com exatidão qual estação é essa, mas a galera que mora em São Paulo pode me ajudar aqui também nos comentários. Agora, um detalhe que eu achei muito interessante, galera, é que, como eu já mencionei, as ruas dá pra ver que tem muito NPC, cara. Tem cada NPC fazendo a sua coisinha, cuidando da sua vida, né? Eu quero acreditar que na versão final do jogo é isso realmente que a gente vai ver. Mas a impressão que eu tenho, também conhecendo o que a gente já viu do jogo até agora, realmente o game tá rodando aí no motor gráfico, né? Não é algo feito com CGI pra impressionar só os nossos olhos. Fica muito evidente quando a gente vê o trailer rodando. O que enche o meu coração de esperança e realmente é o que eu quero ver na versão final do jogo. Então, esse nível de ambientação tá muito impressionante. Aqui no lado direito, galera, dá pra ver até as folhas caindo da árvore. Não sei se é algum animal mexendo ali ou se elas naturalmente estão caindo com a brisa do vento. Dá pra ver também que os efeitos climáticos estão bem evidentes nesse jogo em diversos momentos, tanto com chuva, com vento, e a ambientação, cara, tá incrível. Os postes de energia, tem uma loja aqui, que eu não sei se é uma concessionária ou uma autopeça. Dá pra ver um avião sobrevoando aqui mais uma vez. E olha que interessante, bem no começo da cena dá pra ver a sombra de um helicóptero refletida aqui no prédio. E mais à frente você consegue ver o helicóptero de fato sobrevoando no lado esquerdo do vídeo, ali bem atrás do prédio. Muito interessante. Dá pra ver até que o helicóptero tá pousando. Aparenta ser algum modelo da Augusta, né? Que é um helicóptero de magnata aí. Então, pelo visto, até uma versatilidade de modelos de aeronaves a gente vai ter no jogo. E olha que incrível o rastro que o avião deixa aqui, rapaziada, no céu. Cara, isso tá muito nível GTA, tá muito nível Rockstar Games, cara. O nível de empenho que os caras estão colocando nesse projeto tá me surpreendendo muito.
E galera, nesse segundo ato do trailer, dá pra ver que o clima fica mais tenso, né? Ele fala que ele escolheu o lado certo da vida, mas o irmão dele escolheu outros caminhos, mas ele não ia deixar isso por aí não, né? Ele ia tentar ajudar o irmão dele a conseguir sair dessa vida, que é o plot do modo história do 171. Se vocês já acompanharam a equipe da Beta Games Group desde a versão pré-alpha ainda, né? Quando eles estavam ainda coletando apoio no crowdfunding, eles já haviam liberado ali um primeiro trailer, que era até um conceito de desenho, né? Não tinha as imagens ainda do jogo rodando, pelo que eu me lembre, mas já mostrava ali um pouco do modo história do jogo, contando sobre essa história que vai ter o irmão do Nicolau, que se chama Rogério, que acabou se envolvendo no mundo do crime, e o Nicolau tenta ajudar ele a sair dessa, né? E é basicamente isso que a gente vê retratado aí nesse trailer. O Nicolau narrando a história e no final aparece ali o irmão dele, Rogério, metido numa situação bem complicada. Só que, além de mudar esse tom agora pra esse segundo ato, a cidade também muda, porque vocês veem que tava passando imagens ali de dia de São Paulo, agora a gente tá vendo a real face de São Paulo, né, cara? Que é quando a noite cai, aquele clima tenso, aquele clima frio, a chuva caindo aqui, a garoa, galera, muito impressionante, porque você vê que a chuva tá caindo em ângulo, né, tá tendo o impacto do vento nas gotas de chuva, isso é muito surpreendente, cara, levando em consideração que é um jogo indie, né, galera. Tem também as folhas caindo aqui com vento, gotejando ali na marquise dos prédios, muito surpreendente, tá? E esse local também, rapaziada, é um local baseado na vida real. Eu não sei se eu consegui achar exatamente o local que eles estão, mas com certeza eu cheguei muito próximo, tá? Pelo que eu percebi, né, pelo que eu pude identificar, esse local é baseado no Bosque Urbanos Maritacas, que fica também ali na região da Zona Leste, mais especificamente entre os viadutos Antônio Nakashima e o viaduto 25 de Março, uma região bem conhecida ali de São Paulo. Essa região é bem mais próxima da Sé do que aquela outra região que eu tava mostrando nas primeiras cenas do trailer, né? Você vê que tá bem próximo aqui da Catedral da Sé e também tá muito mais próximo do edifício Altino, né, o Banespão. E você vê que essa rua tem uma rotatória e bem no meio dela fica aí esse Bosque Urbanos Maritacas, né? Então é uma região que fica próxima aos viadutos, dá pra ver os viadutos aqui em volta, então eu acredito que realmente é essa região, fica próxima à estação Pedro II do metrô. Nas placas aqui na lateral, dá pra ver também 3 regiões sendo reveladas do game, então agora a gente tem mais 3 regiões sendo reveladas, entre eles a Praça Santa Fé, que é a Praça da Sé, né, na vida real, eu acredito que essa seja a referência. Temos também o estádio S. Bolono, que pela região ali da Zona Leste pode ser o estádio do Canindé ou então o estádio do Pacaembu, que ficam próximos ali também dessa região. E a última localização é Bela Revista, né, rapaziada, que é até uma piada ali com o nome da região da Bela Vista, que também fica próximo dali. E bem abaixo da placa aqui dá pra ver algumas motos paradas, né, nessa ladeira, nessa alça aqui do viaduto. Bem interessante também a ambientação dessa cena. Dá pra ver aqui fazendo a rotatória em volta do bosque, o que aparenta ser uma Saveiro da Volkswagen, né, os modelos mais recentes. Dá pra ver também aqui atrás um carrinho vermelho, galera, que aparece também lá nas primeiras cenas e que pela silhueta lembra bastante um Ford Ka de primeira geração, né? A primeira e segunda geração compartilham essa mesma carroceria, mas aparenta ser muito o de primeira geração. Aqui atrás tem um outro carro que eu não consegui identificar, mas que se vocês conseguirem, vocês podem comentar também aí embaixo. E a parte mais legal dessa cena pra mim, além de toda essa atmosfera da noite paulista com essa chuva e o vento, é que dá pra ver bem aqui, galera, entre os prédios e a Igreja da Sé, um helicóptero passando, cara. Olha que interessante. E mais uma vez, rapaziada, a impressão que dá é que eles estão usando o Ray Tracing no jogo. Dá pra ver uns reflexos lá nos prédios do fundo. A iluminação também dos postes, né? Dá pra ver essa variação de tons de iluminação, né? Desde o vermelho lá do Banespão, os tons diferentes de iluminação nos apartamentos, né? Alguns com luz amarelada, outro com lâmpadas de LED, os postes com tom amarelado, algumas iluminações com LED, então você vê essa variação de iluminação que causa uma sensação de realismo muito grande, né? Uma imersão gigantesca no jogo, e o que me deixa muito feliz com o nível de acabamento que os caras estão colocando no game. Além, mais uma vez, também aqui dos fios do poste, galera, que brilham pra mim nesse jogo. Bom,
essa cena, rapaziada, é a primeira cena que a gente vai ver aí relacionado ao modo história do jogo. A primeira cutscene, de fato, que a equipe da Beta Games Group tá revelando do jogo. E dá pra ver que eles estão próximos a algum estacionamento ali, também na região da Zona Leste, próximo ao Banespão. Dá até pra ver ele aqui de fundo, mais pra frente vai dar pra ver ele com mais clareza. Agora, algo interessante nessa cena é que também revela alguns novos veículos que vão estar presentes aí no jogo. Dá pra ver aqui uma nova caminhonete, que lembra bastante uma caminhonete que já tá disponível no jogo. Não sei se é uma nova versão ou se é um modelo mais antigo, que é a caminhonete da marca Taylor, que seria a Ford do universo do jogo. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas que possa ser um novo modelo, quem sabe baseado na Hilux ou até mesmo na Mitsubishi. Agora, do lado aqui, rapaziada, claramente, cara, pra mim esse carro é baseado no HB20S, né? A versão sedã aí do HB20. Cara, parece muito, se não for, pra mim chega muito próximo. E lá na ponta aqui, entre a coluna e essa casinha aqui, essa guarita, dá pra ver que é um carro baseado no Jeep Renegade. Até a roda lembra bastante, a lanterna traseira, que é a silhueta da porta. Então pra mim já revela alguns novos veículos que vão estar presentes no jogo. Aqui eu acredito que possa ser também um novo carro aí no jogo, baseado no Renault Logan. Pelo menos a traseira lembra bastante. Eu acredito que já tem esse carro no jogo. Eu não lembro se a traseira do Tradic lembra do Logan ou se é diferente, mas aparentemente esse carro aí, rapaziada, é baseado naqueles Logan de primeira geração, né, mais quadradão, que era muito utilizado nos Ubers. E cara, tá chovendo pra caramba e tem um NPC com guarda-chuva na rua, cara. Isso é muito impressionante, tá? A gente pode ver também aqui o semáforo, né, naquele modo piscante. Em São Paulo isso é muito comum, né, após 11h30, meia-noite, algumas regiões ficam com o semáforo piscante. Você pode andar aí com atenção livremente. Dá pra ver também a sinalização muito realista, grafite aqui nas ruas. E olha agora esse detalhe, rapaziada, chegando também um veículo novo aqui no jogo, aparentemente baseado no Cadete, rapaziada, um carro clássico da Chevrolet. Dá pra ver que ele tá bem personalizado aqui, com um para-choque diferente, os escapamentos e tal. Tem até um aerofóliozinho aqui atrás. E olha o nível de detalhes de acabamento do carro, as rodas bem exclusivas, originais, a iluminação. E dá pra ver mais o efeito da chuva passando aqui na lateral do carro. E olha quando o carro freia, rapaziada, dá pra ver até o swing da suspensão, algo que remete bastante ao GTA 4, né? Dá pra ver que o carro tem uma física bem interessante. Eu imagino que vai ser diferente da física que a gente tem hoje em dia na versão pré-alpha. E olha esse raio caindo aqui, rapaziada, e revelando a silhueta do Banespão, cara. Olha esse nível de detalhes. Eu imagino que a Unreal tem ali alguma ferramenta relacionada a essas questões climáticas e tal, de chuva realista, de raios, mas cara, ver essa dinâmica de tempo, de efeitos climáticos no Game 7.1, eu tô muito impressionado com isso, tá? Isso traz aí possibilidades gigantescas no gameplay do jogo, a mudança de dinâmicas e missões que possam ficar mais complicadas por questão da chuva, até a possibilidade de algumas regiões causar enchente, né, que é bem comum em São Paulo. Eu não sei se é esperar demais isso, mas olha, pelo que eu tô vendo aqui no trailer, dá pra ver que a equipe da Beta Games Group tem uma capacidade muito maior do que muita gente imaginava, né? Os caras realmente estão me impressionando com esse trailer aqui. Vai se barramelar agora, viado? Você tá achando que nós é otário, cuzão? E essa cena brilhante aqui dentro do carro, né, rapaziada? Um diálogo que pra mim é icônico, revela bastante aí do timing que a gente pode esperar do modo história do jogo, das cutscenes, da forma do storytelling que eles querem passar pro público. Dá pra ver que haverão bastante cenas de tensão, onde você vai ficar ali preocupado com o que pode acontecer com os protagonistas, né? E mostra realmente a relação aí do Rogério, o irmão do Nicolau, com essas atividades criminosas, né? Dá pra ver que ele tá numa situação que ele não tá muito confortável, né? Um clima bastante tenso, e mostra um pouco desse plot do modo história que eu já comentei aqui pra vocês, né? Que ele acaba se envolvendo no mundo do crime por uma questão que a gente não sabe, a gente ainda vai descobrir, e essa cena reflete muito as consequências dessa escolha que ele fez. Então eu tô muito ansioso pra conferir mais detalhes do modo história e ver aonde essa narrativa vai nos levar. Agora, o que mais me deixou impressionado é as expressões faciais nessa cutscene, porque dá pra ver, rapaziada, além das expressões, até o olhar, cara, né? Vale lembrar
mostrar que eles estão com equipamento de motion cap, então essas cenas foram gravadas com motion cap no motor gráfico da Unreal Engine 5, com os elementos do jogo, e dá pra ver, cara, a expressão, o franzir de testa, a movimentação da boca, o olhar, né, de um pro outro, quando o cara fica com raiva, ele dá essa expressão clara de que ele tá pistola, que ele tá bolado. O cara ali atrás também olhando estraladão, tá ligado? Ficou muito realista. E um bagulho que eu achei muito interessante também é que o diálogo não ficou forçado. Realmente, a forma que eles estão falando ali, dá pra ver que o Rogério não é um cara tão malandrão assim. É um cara que é de quebrada, ele tem as gírias de quebrada, mas ele não é tão malandrão quanto esse cara aqui, que ele fala e realmente, pô, dá medo. O cara fala que vai mandar bala na cara do outro. Então, você vê que o cara realmente não é uma boa pessoa, tá ligado? Então, você vê que a situação fica bem tensa. A iluminação também aqui ficou impressionante, rapaziada. Dá pra ver que tem a luz interna do carro ligada, mas tem uma iluminação aqui no lado esquerdo do carro, provavelmente de algum poste da rua, bem realista, além das manchas de água ali caindo no vidro, né? Ficou muito realista. Você vê que até o sound design que eles colocam nessa cena é muito imersivo, porque no momento que ele tá fora do carro, ele mostra aquela ambiência ali da rua, da chuva caindo na rua. Desce pra ramelar agora, viado? Você tá achando que nós é otário, cuzão? Pô, irmão, eu peço até desculpa pra vocês. Não era pra ter dado errado o corre. Quando eles estão dentro do carro, você escuta as gotas de água caindo dentro do carro. Então, você vê que até o áudio do jogo muda, tem essa alteração ali na cutscene, que é uma preocupação artística muito importante, né? Um detalhe que pode parecer bobo, mas ajuda muito a agregar na narrativa, na construção da história. Então, é um detalhe artístico que, ao meu ver, tá muito mais do que aprovado, cara. Pode parecer uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Outro detalhe também interessante que eu percebi aqui, rapaziada, além da interna do carro, tá bem legal, bem realista, é que dá pra ver que o carro tem até aqueles desembaçadores no vidro traseiro, né, pra evitar que o vidro fique embaçado. Então você vê que até esses detalhes os caras se deram o trabalho de colocar no carro. Muitos veículos novos já nem vêm mais com desembaçador traseiro, pelo menos nas versões mais básicas. Só que esse modelo de carro que eles estão representando ali, o Cadete, era um carro já mais completo na época, né? Então até o desembaçador traseiro ele tinha, e você vê que até isso os caras colocaram no carro. Então, cara, dá pra ver que eles não estão poupando esforços pra entregar esse jogo, né? Até a roupa tem física, cara. É um detalhe muito impressionante, as texturas, o nível de detalhe que eles colocaram nesse jogo, eu tô muito impressionado, cara. Até o vidro entreaberto aqui na janela traseira dá pra ver. Isso realmente ficou impressionante. E pra finalizar, né, rapaziada, nesse takezinho aqui, só uma observação básica, né, como eu já mencionei pra vocês, a respeito dos efeitos climáticos, dá pra ver evidentemente a chuva sendo afetada pelo vento. Você vê que ela vai mudando a dinâmica. Nem todos os pingos caem no mesmo lado, né? Tem uma curva ali, você vê o vento até empurrando a água, fazendo uma curva, que quem já se deu o trabalho de observar a chuva, principalmente à noite, já deve ter observado isso daí. Dá pra ver até a água escorrendo aqui nas colunas das casas e tudo mais, as pichações ali bem realistas, provavelmente feita por pichadores de verdade, porque lá na pré-alpha já tinha alguns grafites e pichações feitas por artistas de verdade, por pichadores reais ou por grafiteiros reais, então é bem possível que tenha isso também nessa versão final do jogo. E pra finalizar, né, o último veículo que aparece aqui, galera, mais uma vez, um caminhãozinho de entrega, né, um caminhãozinho baú, baseado aí no Mercedes MB608. E olha essa expressão aqui do Rogério, rapaziada. Dá pra ver que o cara tá muito tenso, cara. Dá pra printar isso daqui. Só essa cena final aqui, galera, já é um print incrível do jogo, já mostra o potencial do que os caras estão trabalhando, né? Porque dá pra ver o braço dele aqui molhado, a camiseta, a atenção que ele tá aqui no olhar, cara, de que, tipo, vai fazer alguma coisa que pode custar a vida dele, que ele pode se dar mal. A iluminação refletindo aqui atrás da cabeça dele, mais difusa aqui na frente. Que obra de arte, tá? Pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de fotografia, pra quem gosta de narrativas, esse jogo eu acho que vai impressionar muita gente, porque só esses pequenos detalhes, essas pequenas cenas já revelam o nível de dedicação que a equipe da Beta Games Group tá colocando nesse jogo, tá? Eu fiquei muito impressionado. E galera, como eu mencionei pra vocês, além do trailer novo, eles também liberaram 6 novas imagens que ilustram um pouco do que a gente vai encontrar na ambientação do game. Pois é, como se Paulistânia, a paródia de São Paulo, já não fosse impressionante o suficiente, essa não vai ser a única cidade presente no jogo. E olha que São Paulo, rapaziada, por mais que a Beta Games Group provavelmente tá fazendo uma escala bem menor da cidade, já é gigantesca por si só. Só que a gente não pode esquecer que ainda terão as cidades do interior e também do litoral, onde eles estão apelidando de Baixada dos Anjos. E algumas das cidades que vão estar presentes nessa região também já foram reveladas, como é o caso da cidade de Anjos, que é baseada em Santos. Teremos também uma paródia pro Guarujá,
que já houveram ali algumas imagens reveladas e agora eles revelaram mais uma, e também a cidade de Cubatinho, que é uma paródia de Cubatão, curiosamente a minha cidade. E além das imagens do trailer, eles também revelaram uma nova imagem de Paulistânia que mostra justamente uma ponte baseada nos cartões postais da capital paulistana, que é a Ponte Estaiada, que curiosamente fica na frente daquele edifício que eu mencionei ali do trailer, que seria baseado no WTC. Inclusive dá pra ver o complexo de prédios, né, as 3 torres, ao lado da Ponte Estaiada, confirmando mais um cartão postal de São Paulo dentro do jogo. E galera, um detalhe que eu acho que é bem pertinente comentar nessa imagem, né, além de todos os detalhes que eu já mencionei sobre Paulistânia, é que dá pra reparar no céu um rastro de fumaça deixado por uma aeronave, além de um grupo de pássaros voando no formato de migração, que é esse formato de ver aí que os pássaros voam quando vão para distâncias maiores, na intenção de economizar energia, aproveitando um vórtice de ar que é criado ali entre as asas dos companheiros. Inclusive não é à toa que a asa dos aviões tem um formato parecido, né? De fato, a tecnologia copiando a natureza. E dá pra gente ter uma noção também como vai ser a bandeira do estado de São Paulo, né? Ou da cidade de São Paulo no universo do jogo. Dá pra observar também em um desses prédios ali de fundo da ponte, um reflexo na sua fachada, que leva mais uma vez em consideração o fator do Ray Tracing, se vai estar ativo no jogo e se já está nessas imagens. O mais curioso é que lá em cima do prédio tem até uma árvore ali, uma área de cobertura. Será que a gente vai ter acesso a algum desses prédios? Qual será a porcentagem de interiores intráveis que vão estar presentes nesse jogo? Eu tô muito curioso pra descobrir. E galera, essa imagem aí com esse cartão postal escrito I Love Baixada é justamente na praia de Santos, cara. Muito curioso isso. Dentro do universo do jogo ela vai se chamar Cidade de Anjos e existe também essa placa lá na cidade, né? Além de diversos outros monumentos. E é muito interessante ver como eles conseguiram reproduzir fielmente até os postes de iluminação, os bancos ali na orla da praia, a vegetação também ao redor do calçadão, tudo muito fiel do que a gente consegue ver na vida real. E olha que eu posso falar pra vocês com conhecimento de causa. Essa imagem, rapaziada, eu acredito que representa uma parte da cidade do Guarujá, que fica ao oposto da cidade de Santos, né? Uma de frente pra outra, tem inclusive ali a balsa que cruza essas cidades. Estão construindo agora um túnel submarítimo que vai cruzar aí a cidade de Santos com Guarujá. Então muito legal ver que, pelo visto, várias cidades do litoral vão estar sendo retratadas no jogo. E além disso, né, de toda a ambientação muito incrível, tem aí diversos navios no porto, tem aqueles guindastes que puxam os containers do navio pros terminais. Então você vê que eles tiveram todo o cuidado de fazer uma representação bem realista, né, bem imersiva, até pra quem tá acostumado a ver esses lugares na vida real, poder realmente sentir que foi algo muito bem retratado. Tem até asa delta ali no céu, rapaziada. Eu não sei sinceramente se vai dar pra andar de asa delta, se vai dar pra andar de helicóptero, de avião, mas só de ter isso representado no jogo já mostra um cuidado muito grande da equipe da BGG. Agora, sem dúvidas, se der pra utilizar esses veículos, rapaziada, vai ser algo incrível, tá? Vai ser absolute cinema, ou melhor, absolute videogame. E olha essas lanchas na água, rapaziada. Dá pra ver que até o mar, ele tem mudanças ali do empuxo, de movimentação. A água da praia sempre tá rolando movimentação ali embaixo em algumas regiões, né? Então você vê que a água tá bem orgânica, com as ondas quebrando, com espuma na água, e pelo visto vai dar pra pilotar, né, os jet skis e as lanchas, segundo as informações que eles compartilharam no seu site oficial. Então só de pensar que a gente vai poder explorar o mar aí do litoral da Baixada dos Anjos, vai ser uma experiência muito incrível, rapaziada. Já pensou tá dando um rolezão ali de lancha de jet ski e cruzar com esses navios gigantescos transportando container? Vai ser uma experiência incrível. E essa imagem do interior, rapaziada, praticamente diversas plantações ali, uma diversificação de vegetação, todas elas bem fiéis ao que a gente encontra aqui no Brasil. Dá pra ver que tem uma nova gama de animais. A gente já tinha os cachorros no jogo, eles já mostraram artworks com os gatos, mas pelo visto agora eles foram além, tá, rapaziada? Tem galinhas nas fazendas, tem vaca, e pelo visto a gama de animais pode ser muito maior, né? Porque se eles conseguem colocar já essa variação que a gente tá vendo, dá pra imaginar que tem muito mais vindo por aí. E dá pra ver até uma nuvem de queimada ali, rapaziada, pouco acima do trator. Não sei se é a fumaça do trator que tá saindo ou se é algum tipo de queimada na floresta, algo controlado. Só sei que tem detalhes bem característicos, né? Como essa latrina improvisada aqui feita com galão de água, provavelmente pra alimentar os porcos ou até mesmo o gado. Dá pra ver que dentro da garagem o cara tem um carro baseado num HB20. Pelo visto, então, além do HB20S Sedan, a gente vai ter também a versão hatch do carro e o tratorzão na pista, né, rapaziada? Veículos agrícolas. Sabe o que isso significa, né? Caos total no meio do trânsito, cara. Dá pra ver até uma caçamba ali do trator, quem sabe dê pra guinchar ela aí e fazer as atividades agrícolas.
Já pensou um Farm Simulator dentro do 7.1, cara? Vai ser uma experiência insana. E aqui a Serra do Mar, rapaziada. Olha o nível de detalhes que os caras colocaram nisso, velho. Sério, eu tô muito impressionado, porque assim, a gente já tinha visto nas outras imagens parte dessa rodovia que cruza a Mata Atlântica, né? Que eu já falei pra vocês que é a rodovia dos imigrantes, tem também a Anchieta ali pela Serra do Mar. E aqui dá pra gente ver que o meio disso tudo também foi muito bem construído, cara. Dá pra ver aqui na água até a diferença do solo, né? Onde tem uma parte mais rasa, uma parte mais profunda nas cachoeiras. Parece que tem até um peixe aqui no meio da água, cara. As vegetações também são de tirar o fôlego. Muito bem acurada com o que a gente vê das vegetações aqui da serra no Brasil, né? Principalmente nessa área da Mata Atlântica. Tem até um pé de jaca, cara. Sério, aí os caras foram além, tá? Porque é um nível de profundidade à la Rockstar Games, mano. Porque assim, pra você conseguir trazer essa diversidade de vegetação de uma forma curada, no mínimo tem que ter muita pesquisa ou alguém especializado nesse tipo de trabalho, né? Alguém ligado aí à botânica, à área de natureza, de estudos ecológicos pra poder trazer mais profundidade pra isso. Porque, cara, tá impressionante. Não parece nem que isso é um jogo, parece que realmente é uma foto tirada na vida real. Imagine só o tanto de animais que a gente não pode encontrar aí no meio, porque nessa região, rapaziada, tem animais silvestres, tem onça, tem macacos e vários animais que eu nem sequer já vi na minha vida pessoalmente. Então imagina o que a gente não pode encontrar aí no meio, além dos mistérios, né? E aqui o Porto de Cubatinho, rapaziada, que também é a parte aqui da minha cidade, né, que eu falei pra vocês, que eu tô muito curioso pra ver como é que isso vai ficar, se realmente vai ficar curado. Mas olha, pelo que eu tô vendo aqui, já tá de tirar o fôlego. É um porto bem menor do que o de Santos, ele é mais localizado aqui pra área industrial, mas dá pra ver que os caras tiveram muito cuidado aos detalhes, né? Dá pra ver ali a fumaça nas torres das fábricas de fundo, todo o maquinário aqui do porto, os galpões, caminhão com carga andando de um lado pro outro, que tem bastante nessa região. Dá pra ver uma parte do trilho do trem também chegando aqui, ó, no porto, onde o trem também tem acesso pra carregar e descarregar, além dos caminhões, dos navios, barcos menores, né? Inclusive onde a movimentação de contrabandos acontecem. Imagina as missões que a gente não vai ter que fazer, galera, no meio desses navios aqui, entre os containers. A possibilidade de operar, quem sabe, um guindaste desse seria muito insano, tá? E o mais interessante é que os caras reproduziram Cubatão no nível... Cara, eu tô de boca aberta, porque até os tubos ali da Light, né, que é a antiga companhia de eletricidade do litoral, eles reproduziram fielmente, né, na subida ali da serra. Bastante névoa aqui na parte do litoral também. E eu tô ansioso pra conferir como ficou a parte da cidade de Cubatão, né, que não é uma cidade muito grande, mas se os caras estão reproduzindo nesse nível de detalhes, eu tô muito curioso pra ver como é que ficou a versão final da minha cidade aí. Cubatinho no Game 171, rapaziada. Eu não consigo nem acreditar nisso. Se vocês quiserem, né, quando o jogo sair, eu posso trazer aí um vídeo fazendo comparativos da minha cidade no jogo com a minha cidade na vida real, vendo o que ficou acurado ou não, porque assim, reproduzir uma cidade como São Paulo é muito mais difícil do que reproduzir uma cidade menor de interior ou do litoral. Então, com certeza, eu tenho noção que eles devem ter uma reprodução muito mais próxima de Cubatão pra Cubatinho do que de fato de São Paulo pra Paulistânia, apesar de ter muitos locais irreconhecíveis, né, que você bate o olho, você já sabe onde foi baseado. Mas eu tô muito curioso pra ver essa versão final. E galera, esse foi o trailer oficial do Game 171, com as primeiras imagens aí do modo história. Cara, sinceramente, eu falo pra vocês, eu já apoio esse projeto desde o começo, e ver esse resultado que eles estão atingindo pra mim é uma parada que me deixa muito orgulhoso, porque de fato, né, se você pegar ali as primeiras imagens, o primeiro gameplay de fato que eles compartilharam, a primeira vez que eles foram lá na BGS mostrar o gameplay pro público, a diferença do que a gente tá vendo aí nesse trailer é impressionante. As últimas imagens que eles já haviam mostrado, pra mim já foram de tirar o fôlego, mas agora vendo tudo isso funcionando, rodando realmente no motor gráfico, é ainda mais animador. Realmente é uma verdadeira resposta aí pros haters, né, rapaziada? Porque, cara, as imagens já era bonito de ver, já era impressionante, mas hoje em dia é até mais fácil você fazer uma imagem ali e tal, colocar os detalhes, modificar. Agora, mostrar a parada funcionando, rodando no motor gráfico, é outra parada de fato, tá? Então, vamos aguardar as próximas novidades. Pelo que eles retrataram ali na postagem, rapaziada, tem atualizações da versão pré-alpha que vão sair aí nos próximos meses, com um intervalo menor, e logo após, entre julho a setembro, a gente vai ter aí o lançamento finalmente da versão final do Game 171. Então, 2026, rapaziada, vai ser recheado de conteúdo aqui no canal Serim Play, e com certeza, né, antes do lançamento eles devem liberar
mais informações junto às atualizações da versão pré-alpha. Então já sabe, né? Para não perder nenhuma novidade do Game 171, já clica aqui no botão inscreva-se, ativa o sininho com todas as notificações, que eu vou estar fazendo essa cobertura completa e quando o game sair, vou estar fazendo vários gameplays e live stream para vocês aqui no nosso canal. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa nossa mega análise do Game 171? Teve algum detalhe que passou despercebido por nós? E o que vocês acharam do resultado da versão final do Game 171? Vocês acham que o game surpreendeu? Tem potencial? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, corre lá na Royal Palace que tem várias novidades pra vocês. Camiseta do GTA 6 já tá disponível, hein? Tem a camiseta do Jason, do Cole Hampton, e utilizando o cupom do canal Sunnyplay você vai ter ainda mais descontos do que os que já estão lá. Não perde tempo, o link tá no comentário fixado. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a vídeos, lives, figurinhas exclusivas, sorteios, além de apoiar o nosso trabalho, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e vir fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre aviso pra vocês as novidades em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunnyplay que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!